principal maneira da gente ver como funciona a subjetividade no fenômeno clínico é nós pegarmos um elemento da linguagem, um elemento que não precisa ser assim, um elemento de alta dimensão, mas às vezes um elemento muito coloquial da linguagem, e ver o que isso expressa nele, na própria linguagem, não naquilo que está subjacente à linguagem numa posição secreta, mas a própria linguagem. Né? Então a gente vai fazer uso de uma expressão que afirma um tipo de visão subjetiva, com o formato dado pelo viés do psicanalítico, fazendo uso de uma história que é meio engraçada, mas que também expressa ou indica certa circunstância que envolve o sofrimento. Então nós tomaremos esse modelo, que precisa ser usado no confronto com as pessoas e com as instituições, nos vários espaços de formalização da vida. Vamos colocar isso como uma história clássica, uma história que é de domínio público. Vamos pensar da seguinte maneira: existe uma sociedade, né, que segue uma perspectiva organizada segundo um fenômeno chamado de partido, que costumeiramente é chamado de partido político, mas na verdade esse partido não é político, ele é um partido dominante numa sociedade. Então, é um partido dominante que olha para a sociedade e vê na sociedade um parâmetro que segue uma perspectiva organizacional. Uma família, né, vai receber uma casa para morar, mas só que essa casa é diminuta. E o homem vai até o partido falar com o líder partidário para pedir, solicitar que eles fossem colocados numa casa melhor. Então vejamos, o que é que acontece? O homem vai ao líder partidário e diz assim, que não pode viver com sua família no espaço apenas do necessário, daquilo que não para de existir, daquilo que está ali todo momento existindo, que é o campo da necessidade. Então, o homem vai e diz isso, olha, nós estamos vivendo assim, de maneira o mais restrita possível. Então, chega diante desse líder, fala desse espaço da demanda dele, né, da demanda desse homem da família, com o qual, a partir desse espaço, poderá compor uma relação com uma alteridade que vai poder melhor dimensionar a sua posição de referência para a família. Então ele pede uma casa com mais cômodos, inclusive para colocar aí o que pode parecer para a família como algo do incômodo, como existe em toda casa. Tem uma área da casa que é posta assim como uma espécie de incômodo. Não é um cômodo, é um cômodo que não é frequentado, consequentemente é uma espécie de incômodo. E aí o líder ele vai dar uma resposta, ele não vai deixar a coisa sem resposta, claro. Ele vai dar uma resposta. E aí ele diz assim, tudo bem, ele vai colocar esse pleito, mas ele vai colocar dentro de uma reunião fechada, secreta, e aí todos os componentes dessa reunião vão poder opinar e vão dar a solução para esse pedido, para essa demanda. E aí, a partir daí, vai ver se pode conceder um espaço para a demanda do homem e da família dele. Considerando que, a partir daí, vem uma espécie de abertura para uma alteridade além daquela que é proposta pelo partido dominante. Porque o partido dominante, ele é colocado na posição de uma alteridade. Aí o homem diz, olha, isso que vocês colocaram e que diz respeito à alteridade que é o partido,
é algo somente que contempla o necessário. Então o homem vai sair dali com a certeza de que a sua demanda não tem a ver com a sua imersão no campo das contingências, segundo a qual existe o que cessa de acontecer e do que cessa de não acontecer, que é o campo das contingências. Ele quer exatamente isso, sair das necessidades e entrar no campo das contingências. Na semana marcada, o homem retorna, esperando a resposta do líder do partido dominante. E a resposta não foi nem negativa nem positiva. Apenas foi inserido o que foi decidido pelos membros, decidido para os membros na vida das contingências daquela família. O líder disse que a reunião secreta decidiu dar a tal casa demandada, desde que a família tomasse conta de um bode que estaria colocado na sala de sua casa atual. Quer dizer, era um animal, um bode, mas que não era para ser criado no terreiro, não. Era para ser criado dentro de casa e na sala. Então, o que vai acontecer a partir daí? O homem, né, vai apresentar a sua condição, né, de querer essa demanda do lobbying das contingências, e o partido vai dizer, olha, isso pode acontecer desde que sua família possa lidar com o que mais apresenta como um dado empírico de uma convivência com as contingências. Porque o bode na sala é o que foi imposto para ter que conseguir um fluxo demandante, pois esse animal se mostra como aquilo que decide o que faz e o que lhe é conveniente. O bode, num ambiente fechado, ele faz o que ele determina. Né? De modo que o homem, quando vai ao partido e pede tipo de contingência, espaço para contingência, é como se o homem se colocasse como uma espécie de bode na sala do partido. Haja visto o fato de que o partido já deu a ele o quê? Já deu o campo da necessidade. Está lá a casa, ele vivendo com a família, plantando, criando e tal, não sei o quê, mas vivendo com a família. E ele quer mais para alojar suas contingências, aí com o partido disse assim, você quer saber o que significa lidar com as contingências? Tá aí, leva esse bode na sala que você vai ver o que é aquilo que vive no campo das contingências. Vocês vão lidar com o que não existia e vai lidar também com o que vai parar de existir. Vai parar de existir a organização de uma casa e vai começar a existir um campo assim de completa desorganização. A vivência da família foi exatamente dessa natureza, pois viram que tanto que o bode quer fazer todo tipo de exigência, sem ponderar segundo o parâmetro da conveniência dentro da casa. O bode foi posto naquela situação devido ao fato de descaracterizar a ampliação do lado contingencial. Mas por quê? O que é que dá isso? Quando você amplia esse lado contingencial. É porque a partir daí pode existir um pedal que faça com que aquela família se erga, não mais para o que não cessa de aparecer, ou para aquilo que cessa de aparecer ou cessa de não aparecer, mas para um lado extremamente ampliado, que é chamado como aquilo que não para de não acontecer, não para de não existir, trazendo exatamente o viés daquilo que está além de qualquer pessoa e além do próprio partido, que é colocado como uma alteridade. O homem leva o bode e rapidamente para o líder e diz que não pode mais cuidar daquele animal dentro da sala, solicitando que ele seja tirado deste encargo. Aí fez uma lista dos contratempos causados pelo que não existia e passou a existir,
e pelos contratempos daquilo que existia e passou de não existir. Por fim, pede para que o partido receba o bode e o livre daquele encargo. O líder partidário aceita o animal e se volta para o homem e diz assim: olha, então volte para a sua antiga casa com a satisfação de que não deve desenvolver qualquer demanda além da que advém da necessidade. A ser distribuídas essas demandas aos demais na formação da sociedade criada pelo partido dominante. Por isso que se diz que quando se coloca o bode na sala, é quando se quer fazer algo além do que é medido pelo campo do que é necessário. Pois daí advém a entrada no espaço que está além das necessidades, além das contingências. É a abertura para um espaço daquilo que não cessa de não acontecer, na medida em que isso pode fazer emergir a dimensão do desejo em cada pessoa que compõe a família e na família.